Fala galera, beleza? Quer saber um pouquinho mais sobre os valores por unidade? Se liga no vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre os valores em PU, né, que se chama, né, os valores por unidade. E assim, não é exclusivo da elétrica, tá? Você pode usar os valores PU em qualquer ramo aí da ciência. Então, ele é muito utilizado nos sistemas no sistema elétrico de potência, né, para cálculo de curto-circuito, porque facilita demais como se calcula o curto-circuito, tá? Então, assim, como eu falei, né, a gente está montando essa série de proteção aqui, a gente ainda vai entrar na proteção, mas a gente precisa saber um pouquinho sobre curto-circuito. Tivemos a primeira aula aí sobre o que é o curto-circuito, e agora algumas ferramentas que vão nos ajudar a combinar aí num exemplo de cálculo de curto-circuito, seja ele trifásico, monofásico. Então, assim, basicamente a gente vai aprender os valores em PU, como montar um diagrama de impedância, não só nesse vídeo, né? Claro, vai ser na sequência aí. Falar um pouquinho sobre componente simétrica, né? O que é, para que serve, né? Por que a gente utiliza as componentes simétricas para cálculo de curto-circuito e um exemplo de cálculo de curto-circuito. Nada muito complexo, é mais para você entender, assimilar isso e utilizar aí no seu dia a dia, se você precisar, algum trabalho, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre sistemas em PU, né? Por unidade, valores por unidade. E basicamente ele vem para ajudar muito a gente. Como eu já falei, ele facilita demais o cálculo de curto-circuito. Porque você pode ter um sistema elétrico e fazer todos os cálculos em ohms, por exemplo, ou valores em PU, depois transformar para ohms. E aí, se você no curto-circuito, a gente vai ver em componentes simétricas que ele desbalanceia tudo, né? Num curto-circuito você tem vamos supor, uma corrente, o curto na fase A, ela é muito maior do que as correntes de carga da fase B e fase C. Então você não tem um sistema equilibrado para você utilizar a formulação normal que a gente aprende em circuitos elétricos equilibrados, né? Então aí você vem com componentes simétricas para equilibrar isso aqui e o diagrama de impedância em PU, que vai facilitar demais a nossa vida. Então vamos lá, eu vou ensinar um pouquinho o que é o PU, aí você guarda aí para os próximos vídeos, na sequência aí a gente ir trabalhando isso, até montar um exemplo completo aí para vocês, beleza? Vamos lá então. Vou falar aqui um pouquinho, normalmente a gente tem quatro grandezas aqui, né? A tensão, a potência, a corrente e a impedância. Em elétrica, para cálculo de curto-circuito, normalmente a gente vai utilizar aí, porque você precisa de para fazer o sistema PU, você precisa dos valores base, não, vou colocar aqui, valores reais. Então, o que são os valores reais? É a tensão em volts, a potência em VA, a corrente em ampere, a impedância em ohms. Aí você tem os valores bases, que eu vou falar o que é, e os valores em PU, né? Valores PU. Então, o que são os valores bases? Normalmente, já vou deixar aqui para vocês, a gente pega a tensão e a potência como valores de referência base, e a corrente e a impedância a gente calcula a partir desses dois valores bases. Como que a gente calcula? A gente sabe que S é igual a raiz de 3 vezes tensão vezes a corrente. Então, minha corrente, quando eu isolo a corrente aqui, ela é a potência dividido por raiz de 3 vezes tensão. Claro, sistema trifásico, né? Nosso sistema é trifásico, então vou calcular isso aqui. E isso aqui tudo base, tá? E aí a impedância. Impedância base, a gente tem que a tensão ao quadrado sobre a potência. Porque, né? A gente tem que a potência é a tensão ao quadrado sobre a impedância do sistema. Então, já fiz aqui, já resumi aqui. A impedância é tensão base ao quadrado pela potência base. Ou seja, você define esses dois valores e a partir disso a gente tem os valores base aqui. Normalmente aí a potência base ela é adotada como 100 MVA para o sistema elétrico de potência, né? E a tensão base aí depende de qual você vai pegar, né? Num gerador, por exemplo, é 13,8, na linha 138, 230. Aí depende e a gente vai ver alguns exemplos aí como que eu vou trazer isso para vocês, tá? Mas é em kV também. Então, você definindo seus valores bases, né? Você consegue calcular aí a corrente e a impedância base também,
tá bom? Então aí você tem valores em reais, valores, por exemplo, em ohm, em ampere, e etc, né? Valores base, então, primeira coisa, você define as bases do sistema e depois calcula qual que é a corrente e a impedância base desse sistema. E aí o valor em PU, o que que ele é, né? O valor em PU, ele é igual o valor real dividido pelo valor base. Essa é a formuletinha que você vai usar, né, para calcular os valores em PU. Então, por exemplo, vamos calcular aqui, se eu tenho, no meu sistema, eu tenho um sistema elétrico inteiro que está me utilizando uma tensão de 120 kV, né? E aí, quando eu meço ali naquele barramento, vamos dizer assim, está dando 126 kV. Quantos PU tem isso aqui do meu sistema, né? Tipo, meu sistema é 120. Então eu vou pegar aqui, ó, 126, que realmente é o que está medindo lá, dividido por 120, que é a minha base, né? Então eu vou ter 1,05 PU. Então esse é um exemplo, né? Então a gente vai ver como montar um diagrama de impedância, e aí você vai fazendo todos os valores em PU, para no final lá você multiplicar pelo valor base, você vai ter o valor real aqui, por exemplo, de uma corrente de curto. Não quero adiantar nada não, mas é para isso que serve, tá? Então ele facilita muito a nossa vida, porque sistemas trifásicos a gente reduz isso para sistemas monofásicos. A gente calcula para uma fase só defasa as outras, porque a componente simétrica ela vai trazer para a gente que é um sistema equilibrado, então vai ter 3 sequências, né, positiva, negativa e zero, já adiantando. Mas esses valores em PU trazem um sistema trifásico para um sistema monofásico, fica muito mais fácil de calcular, tá? Até vou colocar aqui para vocês uma foto, ó, isso é um sistema elétrico, por exemplo. Quando a gente reduz tudo isso para um diagrama de impedância, em PU, olha como que fica. Fica um circuitinho elétrico de cálculo normal, entendeu? Então isso traz muito benefício do que você fazer toda uma métrica de cálculo em ohms, né, em valores reais aqui. Até porque quando você tiver um curto-circuito, você não vai conseguir calcular porque não vai ser um sistema equilibrado, vai ficar bem complexo, tá bom? Então ele vem para facilitar a nossa vida e é assim que calcula. Claro, por exemplo, eu vou colocar um sistema aqui, ó, um gerador em 13.8, aí eu tenho um transformador aqui, por exemplo, 13.8, 230, vamos supor. E aí eu tenho a minha base como 138 kV, vamos dizer, aqui é uma linha de, para não confundir, aqui é uma linha 230, só que aqui na minha base, aqui para trás, no meu sistema, eu já defini que minha base é 100 MVA e a minha base de tensão é 138 kV. O que vai acontecer? Para eu calcular aqui a minha base devido ao transformador, que meu transformador não tem essa tensão, e vamos supor que ele é 50 MVA, né? MVA, e o meu gerador também é 50 MVA. E sua base está diferente, a tensão e a potência. Então a impedância que o fabricante vai te dar aqui, ó, X%, minha impedância aqui é 5%, sequência positiva, aqui é 5%. Ela é diferente, ela está numa base diferente dessa base aqui. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar essa base. A gente vai aprender nos próximos vídeos com exemplos disso, mas já guarda essa formuleta aqui. Ó, o ZPU novo, vamos dizer assim, ele é o Z antigo, né? Então por exemplo, aqui, vamos usar aqui sua reatância síncrona de período subtransitório, aqui, que é o maior de curto-circuito de gerador, 5%. Então você vai usar aqui 5%. Então o Z antigo seu seria 5%, 0,05, né? Qual que seria o novo, né? Quanto que seria... Opa, desculpa. Quanto que seria esse ZPU novo? Ele é o antigo vezes a tensão nova sobre a tensão antiga. Ou seja, a tensão nova é a de base, 138 kV. A tensão antiga é a da base que ele está, 13,8 kV. Ao quadrado... Não, peraí. Só corrigir aqui. É a tensão antiga. Então, é o 13,8 kV. Tensão nova, né? Vezes a potência nova, ou seja, na minha base de 100, dividido pela minha potência antiga, que é o 50. Fazendo tudo isso, você põe aqui 13,8, 138, você põe 100 e 50, multiplica tudo, você vai ter um valor novo aqui, que vai ser
E aí o 5% vai mudar, só que quando ele muda, ele está na mesma base de todo o sistema. Então você faz só um diagramazão lá, igual eu mostrei, né? Como que ficaria, que ele vai estar na mesma base. Depois que você achar, por exemplo, esse valor aqui vai ser em PU, né? E aí, quando você achar esse valor em PU, se você multiplicar pelo Z base desse sistema, você tem em ohms aqui, né? Como se você fizesse esse 5% para essas duas bases, multiplicado pelo Z base, você teria o valor em ohms, que tem que ser o mesmo valor em ohms para essa nova base. Então, por isso que ele ajuda muito, ele facilita demais as suas contas, né? Aqui é só matemática, só as fórmulas que eu quero que vocês guardem. O valor em PU, como achar a corrente e a impedância a partir dos valores PU, e essa fórmula de mudança de base. É isso que vocês têm que guardar dessa aula. E aí a gente vai ver com exemplos práticos agora como que você utiliza isso na prática, tá? Então essa primeira aula sobre valores PU, infelizmente, a gente precisa falar um pouquinho, só para vocês terem noção do que é o curto-circuito para a gente falar de proteção, tá? Não gosto de só chegar falando de proteção se a pessoa não sabe nem o que é o curto. Para que serve a proteção? Por causa do curto-circuito, por causa de ter um aterramento, por causa de ter fluxo de corrente, sequência positiva, negativa e zero. Então, assim, como que a gente vai entender proteção sem entender curto-circuito? Tem muita gente falando disso aí na internet, então eu prefiro, pelo menos uma introdução, mesmo que você vá trabalhar com isso, com softwares, etc., a gente tem que saber o mínimo possível para não ver resultados esdrúxulos aí como a gente vê acontecer, tá bom? Então, essa é a primeira aula, só guarda essas formuletas aqui, né, pra gente ver agora na prática como um exemplo de redução de um sistema para PU, e na sequência a gente vai falar de componentes simétricas, vai falar de um exemplo de cálculo de curto-circuito realmente, beleza? Então, se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreve no canal, aguarda as próximas aulas aí da série, e lá no Instagram também, Elétrica em 5 minutos, beleza? Valeu, até a próxima.